Olá meus amores, tudo bom? Vídeo novo começando. O vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês como que você consegue fazer uma saia de tule, as camadas, e como que você consegue estar fazendo com um forro duplo também. Como que é essa questão do forro duplo para saia de vestido de festa ou de vestido de noiva? Vamos ver? E se você quer buscar a sua felicidade, você precisa encontrar aquilo que te faz feliz. Quais são as pessoas que estão ao teu redor, o que você faz no seu dia a dia. Não adianta você só pensar, poxa, eu queria fazer assim, eu queria ter um corpo legal, eu queria ter um carro legal, queria ter uma casa bacana. Para isso a gente tem que buscar correr atrás daquilo que a gente quer e daquilo que a gente almeja. Se você almeja alguma coisa, você precisa também se empenhar para essas pessoas que conseguem as coisas que você de repente consegue visualizar, mas que você não consegue ter, são pessoas que correm atrás daquilo que ela deseja, que são persistentes e que não desistem. Saiba que aquele que luta ainda tem a chance de chegar naquele local. Agora, o que desiste, acabou a chance para ele ali, naquele momento. Então não desista. Aqui, então você vai começar por uma saia godê normal, que você vai ter que calcular o seu fio para você dividir. Então você colocou o tecido dobrado, ó, o tecido tá dobrado aqui, ok? Eu já calculei, aqui tem 3 metros de tecido. Já fiz a divisão da cintura pelo pi de 3,14. Então eu vou marcar aqui, ó, a quantidade que eu vou estar colocando. Lembra que eu falei com vocês que a quantidade que der, você sempre vai colocar um pouquinho a menos, porque os tecidos que são mais macios, eles tendem a abrir mais na parte da cintura. Se você colocar a medida exata, depois a saia fica muito aberta. Então, você vai cortar aqui, ó, cortou certinho e a gente vai acertar agora essa saia godê. 1,25, você vai colocar isso tudo ao longo de toda a saia. Uma coisa que eu acho que eu já falei em outros vídeos para vocês e vou repetir é o seguinte: independente do tamanho da saia, se essa saia tem muito tule, é enorme e tá com um pi de 6,28, ou seja, você colocou mais, fez uma saia com uma roda muito mais aberta, você pode estar fazendo esse forro reduzido. Não precisa você fazer o forro com o mesmo pi. Só que tem um parênteses aí, como eu sempre falo. Isso serve para uma saia que de repente você não vai colocar um saiote muito maior do que o que a gente cortou com o pi 3,14. Porque se você cortar uma saia de forro com esse pi de 3,14 e o saiote dela foi isso aqui, porque é uma saia de 6,28, você vai ter uma grande diferença. Simplesmente o saiote, quando ela vestir esse saiote assim e o seu forro for assim, o seu forro vai subir, vai ficar todo amarrotado, não vai dar certo. Então isso só dá certo para você economizar, né? Ou seja, digamos nessa coisa do tecido do forro, quando você faz o saiote, se for o caso de utilizar, não é maior do que esse pi do 3,14. Então, lembra disso e se atenta, ok? Então, meninas, como eu falei com vocês, quando você vai fazer uma saia godê com tecidos mais moles, né, tecidos de festa no geral, a não ser um tecido como o cetim de noiva ou o zibeline, que é um cetim, que é um tecido de festa, mas eles não são flexíveis, molinhos, macios, então eles não escorregam. Tá? Eles são rígidos, né? Então, quando você for fazer com esse tipo de tecido, que você cortar essa rodinha, essa roda da saia godê, você sempre corta menor esse raio. Então, por exemplo, se o teu raio, quando você calculou o resultado dele, deu 24, você reduz para 21, para 22. Você não corta o tamanho exato, porque senão depois a saia fica muito folgada e você vai ter que fazer um leve franzido. O que eu quero mostrar para vocês agora é o seguinte: esse tipo de saia aqui, ó, nós fizemos uma saia godê e que está aqui. E essa bainha daqui, ó, se for um vestido mais leve, um vestido de campo, um vestido de madrinha, você pode fazer um forro leve, um forro simples. Aqui você faz uma bainha que pode ser naquela frufru, aquela bainha de overlock bem fininha, que é de vestido de festa, é até aquela que põe o fio de nylon. Eu já tenho um vídeo mostrando, quem não souber é só pedir no link, pedir que eu passo o link.
Então, assim, você pode fazer assim. Quando são vestidos mais elaborados, quando é um vestido que a pessoa também paga bem mais caro, ou até mesmo são vestidos que requer um tipo de acabamento muito melhor por dentro, você faz um forro duplo. O forro duplo é o seguinte, são 2 saias dessa, ok? E a gente vai costurar, eu vou mostrar para vocês, você vai costurar uma outra saia dessa mesma, por cima dessa, e a gente vai fazer em volta essa bainha dupla, né? Ela fica escondida. E aí você vai ver que o acabamento fica perfeito. E acima dali a gente vai estar fazendo a saia de tule, vamos ver? Primeira coisa que você vai fazer é pegar a cintura, ó, da saia godê e passar um alinhavozinho bem leve, só para dar uma segurada na parte da cintura, tá? Pronto, você alinhavou a cintura de uma com a outra, ok? Agora você vai abrir a sua saia todinha, ó, e vai juntar, ó, sempre colocando a parte do direito aqui, ó, do tecido, né, a parte da frente normal do tecido com a outra parte, ok? Ó. Isso fica difícil. Você vai pegar essa parte daqui todinha, do final da barra da saia, que seria onde a gente teria que fazer a bainha, vai juntar uma com a outra e vai costurar aqui, vai passar uma costura reta normal, nela toda, em volta dessa bainha toda, assim, ó, uma saia com a outra, ok? Então, nós costuramos, ó, aqui a parte de cima, a parte da cintura que tá com alfinete, e a parte de baixo, vamos lá, ó, que tá toda costurada, vocês estão vendo? E agora eu vou desvirar. Ah, deixa eu falar uma coisa com vocês. Muitas vezes o cetim, tecidos mais moles, às vezes acontece isso. Ó, a cintura tá toda certinha, batendo uma com a outra, a barra também, e às vezes mesmo certinho dá essa diferença, tá? Então assim, você tira essa pouca diferença que estiver dando, ok? E agora eu vou abrir ela aqui, ó, para juntar cintura com cintura, porém com esse forro aqui, ó, tá? Vamos colocar aqui para vocês verem. Aqui, então qual é a diferença? Olha aqui. Olha aqui como que a bainha ficou, tá vendo? Ó, toda embutida, ó. Ela tá toda aqui embutida. Então ela tem esse efeito daí, ó. Você tem esse resultado. Se você pegar de um lado ou do outro do vestido, você vai ter esse tipo de acabamento dos dois lados, ok? E agora com essa saia eu vou estar cortando a parte do tule. Pra gente estar fazendo, eu vou estar fazendo num pin de 6,28, porque aí ele fica com uma abertura maior e a gente vai estar colocando aí por dentro. Vamos lá? Aqui, meninas, eu coloquei o tule aqui para vocês conseguirem visualizar. Esse é um de 1,40, é como se fosse esse aqui, a organza, como se fosse uma organza macia daí do Brasil, tá? É um tulezinho de noiva que vende também. Então, eu vou estar cortando várias saias dele no pin de 6,28. Você faz o mesmo processo. Pega o pin de 6,28, né? Pega o seu valor da cintura, divide aqui e aí você vai cortar o valor que você achou do raio, você corta aqui, ó, tá? Aqui, o que você precisa prestar atenção é que como essa saia tem essa margem, esse tecido, tá vendo, ó? Essa margem, na hora que você for costurar e juntar nos outros, você tem que cortar isso daqui, você não pode deixar, senão isso aqui fica aparecendo, tá bom? O que que a gente vai fazer? Para que você consiga ter uma saia com uma roda bem grande, e é o que eu vou fazer aqui, você vai cortar algumas saias dessa, vai franzir aqui na cintura, ó, tá bom? A gente vai vir juntando uma com a outra pra gente colocar aqui, ó. Então eu vou cortar algumas já, vou adiantar o vídeo, vou cortar algumas, vou dizer pra vocês quantas foram, e a gente vai franzir aqui na cintura e vai colocar que é pra dar esse efeito daqui, ok? Aqui, meninas, então eu tô com, ó, uma saia, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa daqui, todas eu já cortei essa parte que eu falei com vocês, essa beiradinha, só falta cortar dessa daqui. E o que que eu vou fazer agora? Eu vou aproveitar para ir grudando, ou seja, emendando, costurando, tá? Nós vamos juntar essas saias que nós temos aqui. Ó, eu vou colocar aqui até essa, que depois eu corto. E você vai vir, você vai alinhavar todinho ele aqui, ó, em volta.
ok? E vai costurar todas essas saias nas laterais delas, juntando todas elas, ok? Ó, então a primeira coisa que você faz é juntar todas essas saias assim, tá vendo aqui, ó? Junta todas elas. Depois que você juntou e costurou toda essa parte das emendas, ou seja, da junção de todas as saias, você vem para fazer o franzido aqui na cintura, tá bom? E uma dica que eu vou deixar com vocês é, você primeiro faz isso mesmo, essas emendas de uma na outra, para depois você costurar. Porque se você resolver ir para a máquina com todas essas saias soltas e ir emendando, sabe o que vai acontecer? Como você tem muito tecido, você depois se confunde e aí sai. Uma costura sai para cá, para esse lado, a outra costura sai para o outro lado, e quando você for colocar a saia tá toda ao contrário, vai ter costura para frente, vai ter costura para trás. Então, junta primeiro todas as saias assim, para você saber que é aquele lado que você tem que costurar todos assim, e no final, aí sim, você vem e franze. Ó, meninas, e vamos lá. Eu tô com a agulha de malha, tá, da Singer, eu vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, 20, 45, 80, 11, tá? Deixa eu ver se foca aqui. Ó, acho que agora foi, né? Então, com essa agulha, ok? Eu tô no ponto entre 3 e 2, pra você costurar tule. Olha aqui, ó, sai certinho, ele não fica franzindo, tá bom? Se ele estiver franzindo, você tem que ir pra regular a sua máquina. A sua máquina no seletor mesmo do ponto, né? Do número, tá bom? E vamos lá na nossa saia de tule, que ela pode ser uma saia de noiva, pode ser uma saia de vestido de festa. Você só prende, ó, como eu te falei, o primeiro você pode prender tudo se você não tiver muita prática, você pode deixar ele solto e você vem costurando normal, ok? Olha aqui, ó, então ela vai ficar certinha. Depois, meninas, essa parte daqui, nós vamos vir cortar bem fininho aqui, então não se preocupa, deixa sempre essa margem, porque às vezes uma parte ou outra sai um pouquinho maior, não tem preocupação. Depois você vem e corta bem fininho aqui com a tesoura pra acertar, ok? E agora que nós costuramos todas as saias, já emendamos todas, eu vou considerar que já foi feita essa limpeza aqui. Primeiro você corta, deixa ela bem fininha, igual eu falei, e agora a gente vai franzir a parte da cintura, tá? Meninas, então a saia de tule tá franzida, olha aqui, na cintura, ok? E eu vou pegar agora para colocar aqui nessa saia. Primeira coisa, lembra que aqui tinham duas saias, que é a parte do forro e essa parte da frente? Então, você vai prender na saia da frente quando você tiver que costurar, ok? Você vai deixar aquela saia do forro solta, tá bom? Aqui, meninas, o que eu quero mostrar pra vocês, o efeito que deu. Claro que pelo vídeo não é a mesma coisa do que você tá perto. Então, o que eu quero dizer... São 6 saias de tule e você consegue ter um bom movimento. Se você prestar atenção, 6 saias de tule, cada saia tem 3 metros, ou seja, 3 vezes 6, 18. Então você gastou 18 metros de tule, tá? Só que, claro, eu tô falando de um tule que é mais fino, que é como a organza macia daí, e ele tem 1,40 de largura, então ele é bem menor. Se fosse num tule de noiva que tem 3 metros de largura, você conseguiria estar fazendo daqui a pouco 2 saias. Mas enfim, uma coisa compensa a outra. O importante é que você tenha mais ou menos uma noção dessa questão de volume e de quantidade de saia. Você poderia colocar um saiote aqui? Sim. Segunda questão, poderia colocar mais uma segunda camada de tule, se você quiser uma coisa muito princesa, né? Com mais 6 camadas de tule, ok? E por que o cortar no 6,28? Porque embaixo a abertura dele é muito maior, então fica bem mais bonito. Agora, só que a gente está falando de 18 metros linear. Quando você tiver que fazer uma barra, e eu vou fazer um vídeo mostrando como colocar uma barra de renda num vestido de noiva, principalmente quando é um mega vestido, mais ou menos para vocês terem uma noção, não só de quanto que vai gastar, mas em relação também à colocação dessa barra, como que ficaria. E outra, nós estamos falando dessa questão da metragem da saia de vestido de noiva, ou até mesmo uma saia de uma debutante, sem cauda, tá? Então não entra nem a cauda. Então se entra a cauda, você pode sempre
dobrar aí, pelo menos na parte das costas, né? Porque se a gente está falando de 18 metros, você tem 9 metros na frente e 9 metros para trás. Então, pelo menos nas saias das costas, você teria que ter mais quantidade para você fazer aquela cauda maior que eu já ensinei. Uma dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, gente, cada um faz de um jeito, tá? Na hora de acertar a sua saia godê, ok? Eu sempre trabalhei com vestido de festa, vestido de madrinha, de noiva e roupas nossas do nosso dia a dia. Então é o seguinte, para fazer a bainha de uma saia godê, não caiam na besteira de fazer na mesa. Quando você faz na mesa, é bacana quando você está num tecido grosso, quando você tem um tecido de algodão 100%, legal, você acerta. Mas quando você tem tecidos finos, você corta aqui, acerta, e quando você deixa ele em pé, depois ele fica todo torto de novo. Então assim, o melhor é você colocar numa manequim, numa boneca, se você tiver, e aí você já sabe qual é a altura dessa noiva, o salto que ela vai estar usando, ou a debutante, ou a madrinha. Você vai medir daqui do ombro dela, ó, do ombro dela até o chão. Então, com o salto, sempre, você mede daqui até o chão. Coloca na cintura dela certinha, tá? E aí não tem erro, gente, é perfeito. E daí o que você vai fazer? Você vai vir cortando ele em volta todinho, ou seja, a boneca tá certa, o caimento do godê enviesado, né, que o tecido fica, vai estar todo certinho e você vai cortar ali. Outra opção, se você não tiver a boneca, é fazer o cliente vestir, tá? E o cliente vestiu, assentou no corpo do cliente, porque tem outro adendo que eu vou estar fazendo aqui agora. Você coloca na boneca, por mais que a boneca tenha mais ou menos as mesmas medidas que o teu cliente, mas os formatos dos corpos são diferentes, né? Então você tem que pensar o seguinte, quando a noiva muitas vezes veste, ou a madrinha, ou o seu cliente, é impressionante, quando ela veste, o caimento é outro, né? Não que seja uma diferença muito grande, mas ainda assim dá diferença. Então é bacana o cliente vestir, se você puder. Se você não puder, faz no manequim que dá certo. Mas se não, veste e você marca nele mesmo. Ela mesma vestida, você vai marcar ali a bainha. Ou você vai cortar, se você já tiver segurança, como eu já tenho, eu já corto de uma vez. Se você não tiver, for iniciante, você marca direitinho com alfinete em volta todinho. Aí sim, você pode chegar depois na mesa e cortar, fazer sua bainha ou o que for. Porque aí não tem problema nenhum, porque o tecido estava enviesado, porém ele já estava em pé, tá? Então, meninas, o vídeo foi esse, foi rapidinho para você que quer aprender a fazer saia de vestido de festa, de debutante, de noiva, enfim, vestidos mais elaborados, ok? Aqui eu cortei um pouco para você conseguir ter uma noção, então nós aprendemos hoje como você fazer uma saia com um forro duplo, que não precisa ficar com aquela bainha exposta, e aprendemos também a fazer uma saia toda de tule, franzida, né, que gere aquele efeito do princesa, ok? É claro que se a gente tiver que fazer um princesa mesmo, a gente vai ter que fazer mais umas 3 camadas pelo menos de tule, mas se você também não quiser gastar tanto, ou a própria noiva, você faz só essa e usaria um saiote por baixo, já consegue resolver o problema. Nos outros vídeos eu vou estar mostrando como prender, tem gente já me perguntando essa parte de baixo na parte do corpinho. Vou estar mostrando também como que a gente poderia estar fazendo a barra dessa saia daqui, tá? E colocando. E para quem me pergunta em relação à saia, gente, saia de vestido de noiva é o seguinte, essas saias que tem muitas rodas, tem muitas camadas, são saias assim, ó, que você olha e você acha até que teve uma prega, uma coisa. Por quê, ó? Porque tem muito movimento. Ó, deixa eu baixar aqui. Tá vendo? Tem muito movimento. É muito gomo que se forma. Principalmente quando você está fazendo assim no godê de 6,28, é muito gomo. Então esse efeito aqui é fundamental. Então eu vou estar mostrando depois como que a gente faz para estar colocando essa barra no vestido de noiva. Uma barra curtinha, fininha, é super fácil de colocar. Agora as barras mais compridas são as mais difíceis. Sabe por quê? Porque elas são retas e a gente precisa colocar elas numa curva. Então por isso que fica mais difícil, mas eu vou estar ensinando, vou estar mostrando para vocês como que faz. A ideia é, se você consegue já fazer esse tipo de saia, isso que eu já fiz, então ótimo, porque aí é fácil para a gente passar para o próximo passo. Eu vou estar juntando o corpinho
da noiva com a saia e depois a gente vai estar fazendo essa questão da barra do vestido de noiva, porque aí vai ter muita barra. Meninas, então até o próximo vídeo com muitas dicas e novidades para vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo. Não pense você que as coisas que você tem feito não têm dado certo. Olhe para trás, olhe para as pessoas que deram certo, né, na vida delas, que você considera que deu certo, e observa o que cada uma delas fizeram. Provavelmente tiveram uma estratégia, tiveram um plano, uma meta, um objetivo, um foco. E aí eles seguiram. Não necessariamente uma pessoa bem-sucedida, de repente até uma boa mãe de família. O que é importante é você ser bem-sucedido, não quer dizer que você tenha que ter 1 milhão de dinheiro, 1 milhão de bens, 1 milhão de coisas. Basta você fazer o pouco que você faz, dentro do que você faz, bem feito. Isso sim vai te fazer ser uma pessoa bem-sucedida. Mas pensa que para que isso aconteça, você precisa estabelecer as suas metas, ter uma perspectiva da sua vida, para que você consiga analisar, colocar na sua agenda os seus objetivos de cada dia. Veja cada dia, no final desse dia, o que você fez, o que você conseguiu. Não se deixe abater pelos problemas, né, pelas ervas daninhas que se encontram ao redor das plantas, e depois as plantas, infelizmente, algumas delas terminam murchando e morrendo. Então, acredite, tenha fé, porque a primeira pessoa que vai estar disposta a te ajudar é Deus, basta você pedir.